Olá, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Eu gosto de falar Shalom, gosto de falar essas palavras assim, porque a gente fica um pouco mais metido, não é? Um pouco mais... quando as pessoas do outro lado ouvem esse Shalom, uma coisa importante e tal. Shalom significa paz em hebraico e às vezes eu uso esses termos, mas não tem nada de especial não. Isso não muda nada em mim. Então, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Rui Nascimento e hoje eu estou trazendo uma mensagem sobre arrependimento, sobre perdão e arrependimento. O Senhor Jesus, quando começou o ministério dele, ele começou por dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu já trouxe até uma mensagem mais ou menos parecida com isso e sobre isso, e nós vemos então que o Senhor, Yeshua, ou Jesus, Yeshua, para quem ainda não sabe, não ouviu, é o nome hebraico, o nome original de Jesus. E então ele começou o ministério dele exatamente dessa forma: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ora, você desse lado pode perguntar, não sei quem vai assistir, não sei quem está assistindo, sei de algumas pessoas que comentam, outros que me mandam mensagens, uns me detonando, me matando, outros me abençoando, achando muito bom, então tudo seja para a honra e glória do Senhor. Quando ele começou, então, o Senhor Jesus começou o seu ministério na terra aos 30 anos, ele começou por dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus, depois, mais tarde, ele falou que o reino de Deus não vem com aparência visível, mas ele está dentro de nós. Porquê? Eu gostaria tanto de poder fazer assim um vídeo para pessoas pacientes que pudessem ficar assim horas seguidas acompanhando e assistindo, para trazer essa essência das Escrituras. Porque o reino de Deus está dentro de mim? Porque foi Deus que soprou dentro de mim. Então, foi Deus que soprou o próprio Espírito dele no meu interior e, portanto, ele respira dentro de mim. Mas o meu pecado me afastou da essência, o meu pecado me afastou de Deus. O seu pecado, o nosso pecado, tem nos afastado daquele que soprou dentro de nós a essência dele. Então, agora perguntar-se-ia, mas então que pecado é esse? Bom, o pecado é a transgressão da lei. Tudo o que é transgressão da lei é pecado. E que lei é essa? Bom, essa lei é a lei de Deus, não é? Que nós encontramos nas Escrituras. Então, só tem uma forma de nós nos arrependermos. É nós reconhecermos que Deus é o nosso Criador e que o Senhor Jesus veio para pagar a nossa conta, pagar a nossa fatura. Nós tínhamos uma fatura muito pesada. Nós herdámos das Escrituras, nós herdámos da lei de Deus uma conta pesada. A conta era igual mortes. A mesma coisa que Deus falou para Adam lá no Éden, fala para nós: não toques nessa árvore, no dia em que dela comeres, morrerás. O apóstolo Shaul, ou Paulo, diz que o salário do pecado, lá na carta de Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte. Pergunto para você: será que você algum dia pecou? Será que você é pecador? A resposta tem que ser dada por você. Mas eu vou numa igreja, eu tenho uma religião. Nada disso responde à pergunta. A pergunta é: você é ou não é pecador? E a segunda pergunta é: quem pode perdoar os seus pecados? Você acha que é um homem, que é um padre, que é um papa, que é um pastor? Ou você acha que é o próprio Deus? Porque através do seu Filho Jesus. É isso que tem que ser esclarecido dentro da sua cabeça. Mas isso só pode ser esclarecido se você mergulhar nas Escrituras, porque se você andar no papo dos outros, na conversa dos outros, você nunca vai ser esclarecido. Só para o vento de um lado você vai, só para o vento de outro você vai, e você só pode ter firmeza, solidez, a certeza absoluta, convicção exata quando é o Espírito Santo de Deus a te convencer. E então, esse convencimento não vem da minha parte, ele vem da palavra de Deus. Está escrito que aquele que transgredir a lei morre. Qual lei? A lei de Deus. Mas isso é Velho Testamento. Tem 3 grandes mentiras do cristianismo. Eu estou fazendo um trabalho já tem anos e espero que o Senhor me dê graça para terminá-lo. E agora não gostaria muito de me alongar sobre essa matéria, mas quando eu terminar esse trabalho, provavelmente você vai ficar sabendo dele. E aí vai poder mergulhar nessas grandes mentiras do cristianismo que desvirtuaram toda a palavra
de Deus, desvirtuaram o próprio Jesus, desvirtuaram a igreja, desvirtuaram tudo aquilo que é sagrado. Posso levantar um pouquinho do véu para você. Uma das grandes mentiras é Antigo Testamento. Outra das grandes mentiras é Novo Testamento. A terceira eu não vou falar. Um dia desse eu fiz aí uma brincadeira com algumas pessoas no Facebook e coloquei a pergunta qual é a grande mentira do cristianismo? E foram falando um monte de coisas. Todas elas são verdades, porém elas dependem das três grandes mentiras. Porque as três grandes mentiras desvirtuaram depois a palavra que deu origem a um monte de mentiras e parafernália que hoje muita gente está seguindo. Eu lembro de uma passagem onde Davi aparece diante de Saul e diz: eu vou lá lutar com esse Golias, eu vou lá matar esse Golias. O Golias era um gigante de 3 metros, Davi teria talvez 1,60 m, 1,80 m, não sei. Mas eu sei que Saul era fortão e falou para Davi: que isso, você é moço, você não consegue ir lá destruir esse cara é treinado para matar. Esse cara é homem de guerra, você é pastor, você não vai conseguir. Não, eu vou sim, porque eu guardo as ovelhas e quando algum lobo, algum urso, algum leão vem, eu venho. Aí Saul falou: olha, veste esse negócio aqui, veste a minha armadura e vai lá então. Aí Davi vestiu aquele negócio, mas ele falou assim: eu não sei andar com isto. Sabe? Tem um monte de armadura em cima de você que alguém colocou um dia. Tire essa armadura, não queira andar com isso, queira andar com a simplicidade. Bota no seu bolso uma pedrinha para disparar contra o inimigo. Essa pedra é Jesus, essa pedra é o Senhor Yeshua. Aquela pedra que acertou na cabeça do Golias era Yeshua. Davi, pela sua fé, conseguia destruir todos os inimigos. Pela nossa fé nós conseguimos destruir todos os inimigos. Se nós estivermos dentro da lei, se nós estivermos debaixo da autoridade de Deus e debaixo do controle de Yeshua. Muito bem, então, do que eu vou me arrepender? Vou me arrepender de andar fora da lei. Onde é que está essa lei? Está em Êxodo 20, está em Deuteronômio 5, está em vários lugares, mas sobretudo aí você vai analisar passo por passo, versículo por versículo, leia devagarzinho tudo o que está ali e você vai entender que lei é essa. Não precisa de eu ficar aqui trazendo mandamento por mandamento. Você já sabe que são 10, analisa um por um e veja em quais você está dentro e em quais você está fora. Não dê desculpas se você entender que está fora, nem dê desculpas se você entender que não tem guardado esses mandamentos. Apenas se coloque na posição correta e chegue diante do Senhor e se arrependa. Porque Ele não vai te fazer entrar no reino dele com desculpas. Ele vai te fazer entrar no reino dele se você fizer esta oração para cada pecado que você entender que você cometeu. E esta oração encontra-se no Salmo número 51. E é isso que eu quero ler nessa hora para você, para trazer verdadeiramente aquilo que faz com que você possa ser reconectado ao Pai em nome do Senhor Jesus. Esse Salmo tem escrito o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Veja que não é indo fazer promessa em lugar nenhum, não é acendendo velas nem apagando, não é pagando dízimo ou levando oferta em altares, não é seguindo um pastor, um padre ou um guru, é apenas se direcionar a Deus e crer na grande compaixão e misericórdia dele para que ele, em nome do Senhor Yeshua, possa apagar as suas transgressões. Mas tem que chegar a ele com um coração contrito e quebrantado. Lava-me completamente da minha sujeira e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mau diante dos teus olhos. Não é diante dos olhos dos homens, não é aquilo que os homens acham, não é aquilo que você acha, é aquilo que Deus vê. É o que está diante dos olhos dele. Muitas vezes você cometeu pecados que você acha que ninguém viu, que estava lá na surdina, estava lá no escuro, mas Deus estava vendo, os olhos dele estavam lá. Contra ti somente pequei, diz o salmista, somente contra ti fiz o que é mau diante dos teus olhos, de maneira que és justificado quando falas e puro quando julgas. Eu estou certo que em iniquidade eu fui formado e em pecado me gerou a minha mãe.
Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo, mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. O Senhor diz que Ele, ao perdoar os nossos pecados, os lança na profundeza do mar para nunca mais se lembrar deles. Veja que maravilhoso. E veja como essa oração pode te conectar imediatamente, reconectar ao fim de tantos anos de vida. Não sei quantos anos você tem, mas se você fizer essa oração com um coração puro, com arrependimento verdadeiro, imediatamente, assim, num abrir e fechar de olhos, você chega ao Deus Criador. Precisa de chegar a Ele e reconhecer que você é pecador para que Ele possa te perdoar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim um coração puro, porque o nosso coração, com tudo o que tem visto, onde nós temos vivido, o nosso coração se tornou impuro. Nós desejamos aquilo que não é lícito, nós queremos aquilo que não é nosso, nós fazemos aquilo que não devemos, nós temos uma tendência para ver coisas que não são lícitas ver. Nós temos tendência para viver uma vida que é escondida nas astúcias de Satanás. Nós temos tendência para cair no erro e no pecado, mas precisamos de pedir a Deus para Ele purificar o nosso coração, nos dar um coração puro e renovar em mim um espírito reto. Renovar significa dizer que eu já tive esse espírito reto, mas ele precisa de ser renovado. Quando eu tive ele? Quando eu nasci, quando eu era criança. Eu era reto, eu tinha um espírito reto, eu não tinha maldades. Por isso o Senhor Yeshua falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porquê? Porque elas são puras, elas não são maldosas. Criancinha, viu? A partir dos 4, 5, 6 anos já começa uma birra que não é brincadeira. Mas até então, a criancinha, ela não é maldosa. Ela não tem maldades. Porquê? Porque ela tem um espírito puro, o espírito que o Senhor lhe deu, um espírito reto. E é isso que nós precisamos de retomar nas nossas vidas. Porque o Senhor Yeshua falou que aquele que não se tornar como criança não pode ver o reino dos céus. Nós precisamos de ter um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Pela primeira vez na Bíblia inteira aparece a palavra Espírito Santo aqui. É aqui, esta oração é uma oração direcionada ao Senhor Yeshua. Direcionada ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus falou que tudo o que pedirdes em meu nome vos será feito. Tem que ser em nome do Senhor Jesus para que seja feito. Não é em nome de Maria, não é em nome de Paulo, não é em nome de José, não é em nome de João, é em nome do Senhor Jesus, ou o Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me significa dizer que eu já tive a alegria da tua salvação. Porém, ela se afastou de mim com o quê? Com a transgressão da lei, com o pecado. Lá, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, você vai encontrar o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei, peca. Qual lei? A lei de Deus. Isso está muito claro, as Escrituras não deixam dúvida nenhuma sobre isso. E então, no versículo 13, continua. Então, significa, vamos ver o 12 de novo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário para que eu ensine aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É o que eu estou tentando fazer nessa manhã, levar a você uma mensagem de conversão, uma mensagem de arrependimento, para que você possa receber com o Espírito Santo de Deus essa noção de que você tem andado no pecado e precisa de um espírito contrito e quebrantado, precisa de um coração reto, precisa de se libertar e se converter ao Senhor Deus de Israel. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abra, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, porque senão eu estaria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então,
É esse coração quebrantado e contrito que você precisa nessa hora de apresentar a Deus. Dizer, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, eu quero conhecer-te, eu quero ter uma relação próxima contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tenho andado no meu pecado, porque o salmista diz que, olha, certamente, em pecado eu fui formado. Eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fala lá no versículo 3, o meu pecado está sempre diante de mim. Se você nessa hora está ouvindo essa mensagem, você está sentindo que tem necessidade desse arrependimento e você está sentindo que esse pecado está na sua presença, porque veja, os homens têm uma mente muito curta. A memória deles é muito curta. Aquele que um dia roubou continua sendo ladrão, ainda que hoje seja rico e que todos tenham ele como uma pessoa maravilhosa. Para ele, acha que aquilo já foi esquecido. Ninguém está sabendo. Mas lá diante de Deus está escrito. Por quê? Porque ele adulterou a lei. Está escrito na lei, não roubarás. Um dia ele roubou. Se um dia ele roubou e não se arrependeu em nome de Jesus, ele continua sendo ladrão, por mais bem-sucedido e próspero que ele seja. Deus não tem memória curta. Então, Deus não se aceita, não se agrada de sacrifícios. Eu me lembro que quando eu era criança, que eu tinha que fazer um exame da 4ª classe, era difícil na altura, a minha mãe me levou para Fátima para eu andar lá de joelhos, porque se eu andasse lá de joelhos, a Nossa Senhora de Fátima ia me ajudar. Eu saí de lá com os joelhos sangrando, passei na prova, não é porque Nossa Senhora de Fátima me ajudou, é porque eu estudei para caramba. A única coisa que eu ganhei ali foi os joelhos sangrando. Deus não se agrada de sacrifício, e muito menos sacrifícios tolos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Nunca o Senhor rejeita. Se você for diante de Deus com o seu coração quebrantado, o Senhor nunca vai te rejeitar. Agora, se você andar fazendo sacrifícios, seja para a direita ou para a esquerda, pode saber que você não está diante de Deus. Versículo 18 diz o seguinte: abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Veja que pode até parecer que nessa oração o Senhor está dizendo que, não, Ele vai se agradar de sacrifícios, Ele vai querer sacrifícios. Mas a palavra de Deus fala que, através do profeta Oseias, lá no capítulo 14, está escrito o seguinte: tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe, perdoa todo o nosso pecado e aceita-nos graciosamente para que possamos oferecer como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Veja que parece lá atrás, nesse salmo que nós acabamos de ler, temos que oferecer sacrifícios, mas não. O Senhor fala os sacrifícios dos nossos lábios. Lábios puros. Lábios retos. Isso nós encontramos também lá em Isaías, no capítulo 1, se você depois quiser dar uma volta por lá, no versículo 11, nós vemos que Isaías também fala a mesma coisa. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou cansado de holocaustos de carneiros, de gordura de animais. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. Então o Senhor fala depois: tirai a maldade dos vossos corações de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. E vinde então e questionai-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está lá, Isaías 1, do versículo 11 até ao 20. Então veja que o Senhor está clamando, o Senhor está falando com você nessa hora. Entrega a sua vida para o Senhor. Faz essa oração do Salmo 51. Entrega. Se você reconhece que você é um pecador, chegou a sua hora de ser livre, de ser liberto de toda a parafernália que colocaram sobre você. Assim como Davi não quis aceitar essa armadura de Saul, não queira também aceitar essa armadura religiosa que têm colocado sobre você ao longo dos anos. Porque
Se você andar com a armadura dos outros, ela não foi feita sob medida para você, ela foi feita sob medida para os outros. Porque olha só a resposta que Davi deu para Saul. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi pegou na espada sobre a armadura, tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas, e disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E assim tirou Davi aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, e colocou-as no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e aproximou-se do filisteu. Isso está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Se você for uma pessoa de fé, se você for uma pessoa que está sedento de encontrar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai fazer a sua entrega para o Senhor Jesus agora, fazendo essa oração. Ou agora ou mais tarde, quando você quiser, amanhã, depois, não importa. Mas que essa palavra vá entrando no seu coração e que você vá ruminando ela e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nos veremos na próxima mensagem. Até lá.